Artrose nos joelhos, a gonartrose. Pode receber auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade ou auxílio-acidente? Algum benefício do INSS? Sim, tanto é verdade que mais de 15 mil pessoas no Brasil, entre 2015 e 2016, aposentaram por conta desse problema. Não é eu que estou dizendo, é a fonte oficial do INSS. Para você descobrir qual benefícios você que sofre com problema no joelho tem direito de receber, eu primeiro preciso te explicar sobre incapacidade, qualidade de segurado, carência e um pouquinho sobre acidente de trabalho. Vamos lá então? Turma, primeiro eu vou te explicar sobre incapacidade para o trabalho. A primeira ideia, o primeiro pensamento sobre a incapacidade para o trabalho são os casos graves. Aqueles casos avançados onde a pessoa literalmente não dá conta de trabalhar. No caso da artrose, o problema é aqui no joelho, né? Então, vamos imaginar que eu preciso, fazer esse movimento aqui. Deixa eu colocar aqui. A pessoa com artrose, se você tem artrose, você responde aí para mim nos comentários. Pessoa com artrose dá conta de fazer esse movimento aqui, de agachar assim, com o joelho assim? Dá conta? Não dá conta, né? Então, quando a pessoa tem artrose, se ela for subir a escada, olha lá, o bonequinho vai fazer assim, para subir a escada. Opa! Quem tem artrose dá conta de fazer isso? Não dá conta. Nenhum bonequinho tá dando conta aqui, Opa! Viu? Então, quem tem artrose no joelho normalmente não dá conta de fazer esses movimentos. Mas, para chegar a um estado de não dar conta de fazer esses movimentos com o joelho, é um estado avançado. E, normalmente, esse estado avançado, todo mundo enxerga a incapacidade e, normalmente, se você tem qualidade de segurado, se você tem carência, está redondinho as contribuições lá no INSS, normalmente, quem está nesse estado avançado, normalmente, tá, pessoal, consegue o benefício direto no INSS. A não ser que tenha problema na qualidade de segurado ou na carência, que são outros requisitos que eu vou falar com você, vou te explicar ainda aqui nesse vídeo. Agora, normalmente as pessoas que são reprovadas na perícia do INSS são aquelas pessoas que estão no estágio inicial da artrose ou que têm uma artrose leve. Essas pessoas que têm uma artrose leve, uma artrose nos joelhos, elas podem sim receber benefício do INSS desde que consigam provar que, apesar de elas darem conta de trabalhar, se elas continuarem trabalhando, elas vão ter o problema delas agravado. E aí eu retiro essa pessoa do trabalho dela, eu tiro ela do trabalho, mudo ela de profissão, para a gente não ter um problema mais grave no futuro. Se essa pessoa já tem idade avançada, já não consegue mudar de profissão, talvez aí seja o caso de aposentar ela precocemente, ou seja, antes do tempo, por conta desse problema, para a gente não precisar depois ter uma pessoa com problema de saúde muito mais grave do que ela já tem. A incapacidade também precisa ser analisada em relação ao grau, se é parcial ou total. A incapacidade precisa ser analisada enquanto a duração, se é permanente, se ela é permanente ou se ela é temporária. E eu também preciso analisar a incapacidade se ela é ou não um acidente de trabalho. Então, eu preciso falar isso com vocês aqui. Bom, a incapacidade parcial é aquela que você não vai poder trabalhar em determinadas profissões, mas consegue trabalhar em outras profissões, como é o caso aqui da gonartrose. Quem tem problema no joelho não pode trabalhar em profissões que exigem do joelho. Subir dessa escada, tudo isso que eu já falei. Agora, pode trabalhar como secretária, por exemplo, assistente administrativo. Então, eu trabalho sentado, tranquilo, não preciso carregar peso, não preciso ficar em pé. Então, eu posso trabalhar mesmo tendo um estado avançado de gonartrose. Entendeu? Agora, se não, eu não posso levantar e eu tenho outros problemas de saúde também, além do problema de joelho, eu tenho outros problemas, não dou conta de digitar, artrose no cotovelo, artrose em todo lugar, aí talvez seja o caso de uma incapacidade total, mas normalmente a gonartrose, problema no joelho, vai gerar uma incapacidade parcial. Tem que analisar o caso concreto, tá bom? A incapacidade temporária ou permanente,
seria o seguinte: a temporária é quando você tem uma previsão de melhorar. Então, eu vou fazer um tratamento, vou fazer uma substituição aqui, vou colocar uma prótese e eu vou voltar ao normal. Opa, então ela é temporária. Não, o médico já disse, devido à minha idade, devido ao estágio que chegou, não vai ter recuperação. Daqui para frente é só para trás, como dizem por aí, né? Nesse caso, você tem uma incapacidade permanente. Então, você tem que analisar isso, descobrir se sua incapacidade é parcial ou total, descobrir se ela é temporária ou permanente. Por que você precisa responder essas duas perguntas para saber qual benefício você pode receber? Acidente de trabalho. Quando eu falo de acidente de trabalho, preciso que você entenda que o acidente de trabalho pode acontecer de duas maneiras, de forma típica e de forma atípica. De forma típica é aquele acidente de trabalho tradicional, que você cai dentro da empresa, ou acidente de você está indo trabalhar, voltando a trabalhar, acontece um problema ali, um acidente, você machuca o joelho e aí você tem um acidente de trabalho. O acidente de trabalho atípico é aquele acidente de trabalho que não é um acidente que você vê, ele é uma doença do trabalho. E quando eu falo doença do trabalho, é aquela doença que foi causada, tem como origem a tua profissão ou o teu trabalho, o local onde você trabalha. Imagine que no seu trabalho você tem que ficar levantando e agachando, levantando e agachando, levantando e agachando, isso todos os dias durante toda a jornada de trabalho, tem que carregar peso. Passou 2 anos, você desenvolve problema no joelho. E esse problema no joelho foi por conta justamente da tua profissão, justamente por conta do teu trabalho. Aí, nesses casos, você também terá um acidente de trabalho. E é muito, mas muito importante você fazer esse trabalho de investigação se o teu problema no joelho é ou não um acidente de trabalho, seja acidente típico, por causa de uma lesão, por causa de um acidente, ou por causa de uma doença do trabalho, porque se o teu caso for considerado acidente de trabalho, você pode ter direito a um benefício de auxílio acidente, que eu já vou te explicar aqui ainda nesse vídeo. Existem 3 benefícios pagos pela Previdência Social que uma pessoa com gonartrose pode receber. E um benefício pago pela assistência social, que você pede lá ao INSS, mas quem paga é a assistência social, que uma pessoa com gonartrose pode receber. Os 3 benefícios que a Previdência Social paga para quem tem gonartrose é auxílio incapacidade temporária, que se chamava auxílio doença, aposentadoria por incapacidade permanente, que se chamava aposentadoria por invalidez, auxílio acidente. Esses são os 3 benefícios. Para você receber algum desses 3 benefícios, você vai precisar provar a qualidade de segurado. E eu já vou explicar para você o que é qualidade de segurado. Para receber o auxílio incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade, você também vai precisar provar carência, a não ser que o seu caso seja de acidente de trabalho. Casos de acidente de trabalho não precisa provar carência. Tudo bem? O que é qualidade de segurado? Qualidade de segurado é quando você está protegido pelo INSS. Então você está fazendo a contribuição para a Previdência Social. Quem trabalha de carteira assinada, quem paga carnê, o carnezinho laranjado, o MEI, trabalhador rural segurado especial que tem provas, tudo bonitinho, é segurado, empregada doméstica, quem presta serviço para a empresa, mesmo que de forma autônoma, mas presta serviço para a empresa, também tem garantida a sua qualidade de segurado. O autônomo, profissional liberal que paga o INSS certinho tem qualidade de segurado. Então, essas pessoas que contribuem para a Previdência Social, elas têm a qualidade de segurado. A qualidade de segurado, ela também existe quando você parou de contribuir há algum tempo. Então imagine que você tenha parado de contribuir porque ficou desempregado ou porque ficou doente, seja lá qual foi o motivo. Se você estava contribuindo e parou de contribuir, você pode permanecer na qualidade de segurado por até 3 anos. Por até 3 anos. Você vai ter que analisar o caso concreto. Eu não vou me aprofundar aqui sobre qualidade de segurado, mas eu peço que, se você tem dúvidas sobre qualidade de segurado, comenta aqui no vídeo que eu vou mandar o link de um outro vídeo que aí sim eu falo só sobre qualidade de segurado para você ficar por dentro dessa informação. O foco hoje aqui é falar qual benefício uma pessoa com gonartrose tem direito, tá joia? E carência, o que é carência? Carência é o número mínimo de contribuição que você precisa fazer para o INSS para poder ter direito.
O número mínimo de contribuição para os benefícios por incapacidade, exceto o auxílio-acidente, que não depende de carência, é 12 contribuições mensais. Essas 12 contribuições mensais, a primeira delas precisa ter sido feita em dias. Ou seja, se você é autônomo, você que paga aí um MEI, paga o INSS por conta própria, cuidado, a carência, para ela ser validada, para dar certo, você precisa pagar ela em dias, pelo menos a primeira. As outras você até pode pagar em atraso, mas tem uma regrinha e tem que analisar o caso. Se você trabalha como empregado ou se você presta serviço para a empresa, a responsabilidade de contribuir para a Previdência Social não é tua, é da empresa. Portanto, mesmo que a empresa não pague INSS, você ainda está na qualidade de segurado. E ainda vai ter contado aquele período que você trabalhou na carência. Tá joia? E claro, pessoal, muita atenção. Se o teu problema nos joelhos foi causado por um acidente de trabalho, seja um acidente típico, seja uma doença ocupacional, então o teu caso não precisa de carência, você não precisa cumprir a carência, tá joia? Eu disse que nós temos a incapacidade parcial e total. E disse também que a incapacidade pode ser permanente ou temporária. Se a tua incapacidade for temporária, não importa se ela é total ou parcial, mas se ela for temporária, tem previsão de acabar, o teu caso será de auxílio incapacidade temporária, ou seja, o auxílio doença. Pelo menos enquanto tua incapacidade for temporária, porque às vezes a sua incapacidade começa sendo temporária, depois de 2 anos o médico chega e fala, agora não é mais temporária, agora é permanente porque realmente esgotamos todas as possibilidades de tratamento e aí a incapacidade muda para permanente. Mas enquanto o teu médico disser que a tua incapacidade é temporária, o teu caso será de auxílio incapacidade temporária, como o próprio nome fala, auxílio incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença. Agora, se a tua incapacidade ela é permanente, aí você vai poder receber aposentadoria por incapacidade ou auxílio acidente. Quando é que você vai receber cada um deles? Vamos lá. Quando você tem uma incapacidade total e permanente, ou seja, ela é incapacidade total para todas as profissões, eu não dou conta de subir escada, não dou conta de fazer nada, e além da artrose no joelho, eu tenho problema na artrose também nos cotovelos, eu tenho um problema também de depressão, sei lá, tem outros problemas que geram uma incapacidade total. Nesses casos da incapacidade total e permanente, ou seja, não tem expectativa de melhorar, aí o teu caso é de aposentadoria, perfeito? Agora, tem outra situação que também pode gerar direito à aposentadoria, que é quando você tem uma incapacidade permanente, ou seja, sua incapacidade não tem expectativa de melhora, e ela é parcial. É só problema no joelho. Então, dou conta de trabalhar sentado, por exemplo, sem carregar peso. Então, o médico fala, ó, você só não pode trabalhar na tua profissão, que você está trabalhando hoje, mas você pode mudar para uma profissão leve, que não tenha necessidade de ficar em pé, que não tenha necessidade de esforços no joelho. Aí você pode. Bom, nesse caso, você vai ter que analisar o seguinte. Se você é uma pessoa que tem condições de mudar de profissão, então você é uma pessoa mais jovem, você é uma pessoa com bastante estudo, e aí você realmente dá conta de mudar de profissão, aí você vai ter que receber o auxílio incapacidade temporária, auxílio doença, até você mudar de profissão, até você achar essa nova profissão. O nome disso é reabilitação profissional. Depois que acabar a reabilitação profissional, você pode ainda receber o auxílio acidente, desde que seja considerado uma doença do trabalho ou um acidente de trabalho. Então, aí você lembra lá do que eu disse no início do vídeo, você vai analisar se é um acidente típico, ou seja, eu caí dentro da empresa, eu caí indo para o trabalho, sofri um acidente de carro, de moto, e aí gerou a artrose no joelho. Ou, não foi acidente, mas foi por conta da minha profissão, que tinha que ficar levantando e abaixando, e aí foi considerado uma doença do trabalho. Turma, se teu caso agora for parcial, ou seja, eu não posso trabalhar mais em atividades pesadas, não posso, beleza. Mas eu posso trabalhar em atividades leves. Só que tem um problema, eu não tenho estudo, ou meu estudo é muito pouco, eu já estou lá com mais de 50 anos de idade
não tem como eu iniciar uma nova profissão nessa altura do campeonato. Eu não posso mudar, então eu trabalho na minha profissão já há muito tempo, não posso mais exercer, porque nessa profissão preciso dos joelhos intactos, preciso do joelho tinindo para poder trabalhar legal. E agora eu preciso mudar de profissão, mas poxa, eu não tenho estudo, ou eu tenho idade avançada, ou na minha cidade a única profissão que tem é essa, doutor. Aqui não é cidade grande, aqui é cidade pequena, eu só consigo trabalhar aqui, nessa profissão. Nesses casos, quando você conseguir provar que não tem como mudar de profissão, ou seja, você não consegue ser reabilitado, você não consegue mudar de profissão, aí você vai ter que aposentar por incapacidade permanente, tá joia? Aí será o caso de aposentadoria por incapacidade permanente. E agora, como é que eu faço para dar entrada no benefício? Primeiro, se você nunca passou por perícia na INSS, a primeira coisa que você tem que fazer é marcar uma perícia na INSS. Se na tua região você não está conseguindo marcar a perícia, faça uma denúncia na ouvidoria ou procure um advogado para entrar com ação na justiça. Porque se você não dá conta de fazer um pedido no INSS aí na tua região, porque não tem perito, porque na tua região não está tendo atendimento, eu acredito que o teu caso é um caso para entrar na justiça. Agora, se você consegue marcar a perícia e ir na perícia, claro, você vai então fazer a perícia. Gustavo, já dei entrada na perícia, fiz a perícia e meu benefício foi negado. Bom, seu benefício foi negado por qual motivo? Falta de qualidade de segurado, falta de carência ou porque você não teve a incapacidade reconhecida pelo perito. Bom, se o teu benefício não foi concedido, você vai precisar ou fazer um recurso do INSS, que você faz sozinho, sem advogado, ou você pode procurar logo um advogado e entrar com uma ação contra o INSS para reconhecer o teu direito de receber o benefício. O advogado, antes de entrar com a ação, ele vai estudar o teu caso. Então ele vai ver se realmente você tem qualidade de segurado, vai ver se realmente você tem carência, vai estudar junto com você qual é o melhor benefício. Às vezes é bem melhor você receber um auxílio acidente do que uma aposentadoria por incapacidade permanente, dependendo da situação, é claro. Às vezes não compensa ficar insistindo no auxílio acidente e partir direto para a aposentadoria. Isso, o teu advogado, aquele advogado especialista em benefícios por incapacidade, ele vai fazer essa análise junto com você. E uma dica importante aqui, hoje você pode contratar advogado de qualquer lugar do Brasil. Então você não precisa mais ficar limitado à tua região. Gustavo, na minha cidade não tem advogado especialista em INSS, o que eu faço? Procura na internet advogado que atenda em outros estados. Um abraço aí, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!